queridos alunos e alunas da nossa mediação tecnológica Rondônia. Não só Rondônia, mas todos os que estão aí nos assistindo. Sejam bem-vindos aqui à nossa aula de revisão do conteúdo da nossa aula 2.1, onde nós falamos de Estado e tipos de Estado. Então, vamos aqui para ver na nossa tela quais foram os assuntos que nós tratamos nessa aula 2.1. Gente, é o seguinte, nessa aula a gente falou sobre estados e tipos de estado. Nós falamos primeiro da figura do que é o estado, né, que é uma nação com governo. Então, para se falar um nome de estado, nós precisamos ter uma premissa de que não é apenas uma nação, não é apenas um conjunto de pessoas, e sim uma nação onde tem que existir o governo, tá? Senão não é considerado estado, certo? Trata-se também de uma entidade abstrata, ou seja, não é algo que a gente consegue visualizar, apalpar, a gente consegue ver as instituições, o Congresso, os tribunais, né? Tudo que compõe o governo, a gente consegue visualizar os prédios em si, mas a figura do Estado em si, a gente não vê, tá? Ele também existe um modo de agir, existem fronteiras territoriais nesse Estado e também existe a figura do governo, que são as pessoas que comandam o Estado, as pessoas que vão administrar as diversas instituições que fazem parte do Estado, certo? Então, aqui as definições de Estado em sociologia, a gente trouxe dois nomes. Tem outros nomes? Sim, mas a gente escolheu trazer aí o Norberto Bobbio e o Max Weber, para falar um pouco, né, categorizar um pouco melhor esse tema. Então, o Bobbio, ele fala que o poder, né, o Estado, ele é uma organização social que é complexa. Além disso, ele prima-se pela centralização do poder, né, a centralização do poder, da ordem, da organização, das leis, né, está toda centralizada na figura do Estado. Existe também uma territorialidade, ou seja, um espaço de domínio onde esses agentes políticos, agentes do Estado vão agir, a obrigação política e a progressiva impessoalidade do comando político, ou seja, o comandante, o seu grupo que comanda, ele tem que ter atitudes e ações impessoais, ok? Já o Max Weber, ele diz que o Estado, ele é um instrumento de monopólio da violência, tá? É um instrumento em que se exerce a força através das polícias. Por isso a gente vê aí em todos os estados que você conhece, seja ele brasileiro, boliviano, peruano, nos Estados Unidos, existem as forças policiais, existem as forças armadas, que é para exercer esse poder da ordem. Então, para estabelecer a ordem, basicamente o Estado vai utilizar da força física e não física, porque aí existe também a força das leis, ok? Bom, aqui a gente tem diferentes modelos de Estado que a gente falou nessa aula, né? Sempre lembrando que a gente está falando de modelos do Ocidente, tá? Então, a gente não está falando aí do califado, então, que são modelos de Estado já de outros lugares do mundo. A gente está falando mais do campo ocidental, então a gente tem aqui o Estado liberal e burguês, o Estado absolutista, o Estado nazista e fascista, o Estado de bem-estar social e o Estado neoliberal. O que é importante vocês lembrarem é que cada um desses estados aqui, ele traz também uma história tanto das reivindicações da sociedade, como também das ações dos agentes políticos para manter-se no poder. Então, a gente tem, por exemplo, o Estado liberal nasceu no bojo da Revolução Francesa, né? E nesse bojo da Revolução Francesa trouxe a ascensão do capitalismo, da burguesia. Então, existe toda uma história. O Estado nazista e fascista veio lá do início do século XX, né? Trabalhando a questão aí do totalitarismo. Então, quando você fala de Estado nazista e fascista, você tem que lembrar dessa palavrinha, o totalitarismo, fascismo, a perseguição, as mortes, né? Os campos de concentração, e também toda uma ideologia que foi criada para amparar o pensamento
do nazismo e do fascismo, né? Não nasceu de uma ação, e sim de um pensamento já ancorado. E por aí vai, temos o Estado socialista, do Estado bem-estar social e o liberal, ok? Aí vocês voltem lá na aula para relembrar cada um deles. Agora a gente vai para a aula, né? A aula não, a gente vai para as atividades e logo a gente vai voltar para a correção e comentários mais sobre esse assunto que pode ser que tenha faltado aí durante essa nossa aulinha, tá bom? Então, daqui a 15 minutos a gente volta para a correção. Aguardo vocês. E aí, galerinha da mediação, muito bem, você piscou e a gente voltou aqui para corrigir as atividades de vocês, fazer comentários, trabalhar um pouco mais esse conhecimento, que é um conhecimento necessário, não só para você que está aí pensando em fazer o Enem, está pensando em prestar algum concurso, provas, essas questões também caem muito em concurso, principalmente quando a gente fala de Constituição, direito constitucional, teoria geral do Estado cai também, né, nas áreas aí do direito. Então, para você que está estudando para o Enem, serve. Para você que não está estudando para o Enem, também serve, tá? Então, não fiquem aí, não vou fazer Enem, também não vou estudar. Mas, gente, conhecimento nunca é demais, hein? Você também vai ter a oportunidade de ter mais informação, de ter uma formação melhor, de entender mais sobre certos processos. Então, gente, nessa atividade a gente tratou aí dos temas que nós falamos durante as aulas, são temas importantes, são temas fundamentais para a formação do cidadão, da cidadã do Brasil, e acho que é utilidade pública, né? Então, vamos aqui para as nossas questões e a gente conferir o que nós trabalhamos em cada uma delas, né? A questão número 1, o que nós falamos na questão número 1? Vamos lá ver comigo. Basicamente, o Estado se define como um monopólio da violência legítima, exercida através da polícia e das forças armadas. Essa definição de conceito de Estado é elaborada por... A gente falou isso também aqui na aula e falamos ainda agora na revisão. Então, não está, né, difícil de vocês saberem quem foi. Foi o Max Weber que falou isso? Foi o Norberto Bobbio? Foi Nicolau Maquiavel? Foi Karl Marx ou foi o John Maynard Keynes? Quem foi desses teóricos aí que falou sobre o monopólio da força, né, o monopólio da violência que é legitimada através do Estado? Nós problematizamos esse tema, né? Muito bem, então vamos para a resposta aqui? Foi o Max Weber. Foi o Max Weber que trouxe para a gente essa reflexão de que o Estado não é apenas um agente de organização, de manter a ordem, né, do processo, de manter a ordem social, como se for necessário, se tiver um ambiente de desordem, de baderna, vandalismo, revolta, o Estado pode utilizar da força policial, das forças armadas, do exército, da aeronáutica, enfim, de todo o aparato que ele tiver, para poder estabelecer essa ordem. Por outro lado, gente, quando se chega a uma questão como essa, quando a gente vê que o Estado passa por essa desordem, revoltas, manifestações, essa força que o Estado usa, ela é questionável, porque vai depender, né, do tamanho dessa força, como que vai ser utilizada essa força. Vai ser de maneira desproporcional? Os policiais podem agir de maneira muito violenta por uma coisa que não precisava, né? E aí entra em conflito com os direitos humanos, até onde se pode ir, até onde não pode ir, né? Então, quando a gente fala desse monopólio da força legítima, entra nesse bojo de discussão várias coisas complexas, como até que ponto o Estado pode intervir com essa força física, causando danos nas pessoas que ali estão naquele momento de conflito. Então, pode causar mortes, pode causar problemas, depredações. Então, assim, tudo isso é muito difícil da gente analisar. Por isso que quando a gente fala dessa coisa do monopólio da força, a gente tem que analisar
caso a caso, situação a situação, para a gente poder entender quando o Estado exerce uma força de maneira desproporcional, de maneira violenta demais, de maneira repressora. E essa repressão ela pode representar um problema muito grande dentro de qualquer sociedade, qualquer Estado, né? Muito bem, então vamos aqui para o número 2, para a gente continuar aqui a nossa reflexão de hoje. Bom, as lideranças políticas internacionais frequentemente associadas ao neoliberalismo dos anos de 1980, podemos apontar quem foi desses aí, dessas pessoas que vocês estão vendo, que trouxeram, né, a ideia do neoliberalismo para a América, de um modo geral, principalmente a América Latina, e que realmente tiveram êxito, porque muitas das políticas neoliberais realmente foram implantadas dentro dos governos dos países. A gente tem aqui, letra A, o Ronald Reagan e Winston Churchill, ou foi Vladimir Putin e os Bashar al-Assad, aquele nome árabe que é difícil falar, né? Foi o Juan Domingo Perón e Richard Nixon, ou foi Margaret Thatcher e Ronald Reagan, ou foi Vladimir Putin e a Rainha Vitória. E aí, pessoal, qual desses aí foram os nomes, né, que se destacaram nessas políticas neoliberais? Lembram? A gente falou, né? Vamos então para a resposta? Muito bem, foi a Margaret Thatcher e o Ronald Reagan. Eles trouxeram, né, essas ideias neoliberais da Europa, que se espalhou por toda a América, principalmente pela América Latina, porque era um plano deles, né, trazer para a América Latina essas premissas, né, essas políticas, essas ações neoliberais, para poder abrir os mercados, então, para poder ter facilidades também para os países ricos, né? Vamos, então, para o número 3, do Instituto Excelência, e vamos aqui para a leitura. Para o historiador Robert O. Paxton, o fascismo é produto típico do século XX. Para entender como este complexo fenômeno, nascido na Itália da década de 1920, é importante compreendê-lo tanto em sua dimensão discursiva como na prática do âmbito político, tomando como pressuposto as singularidades do regime fascista da Itália, assinale a opção correta. Vemos aí então que o autor ele destaca uma coisa importante, que o fascismo ele não é apenas uma prática no âmbito político, ele também é uma prática discursiva, ele também é uma ideologia. Antes dele existir como prática, ele existiu nas ideias. Isso é importante a gente saber, por quê? Porque todos os regimes políticos, eles começaram primeiro nas ideias, nas ideologias, para depois eles passarem a ser uma prática, né? Assim também não foi diferente no fascismo, ok? Vamos aqui. Então, qual dessas alternativas elas se apresentam como pressuposto da singularidade do regime fascista? Letra A. Entre os fascistas havia um forte apelo ao capitalismo como modelo ideal de produção, mas sendo eles influenciados por vertentes socialistas que criticavam a exploração do proletariado. Com certeza não, porque o fascismo ele renegava totalmente o socialismo, ele renegava totalmente as lutas de classes. Então a letra A também já está fora. Letra B, o fascismo preconizava a unidade nacional em detrimento do interesse individual e mesmo que sua ascensão tenha sido marcada por episódios de violência, obteve uma considerável apoio, né? Aqui não está escrito, apoio de comum entre setores da elite. Então, será que está certo isso, gente? Vamos para C. Não é possível situar o fascismo italiano como um regime de direita ou de esquerda. Assim, ele se encontra no centro como conciliador dos extremos. Gente, essa aqui também está incorreta porque o fascismo, ele tinha sim uma vertente, né? Ele não era de centro, muito menos conciliador. O fascismo era sim uma vertente de extrema direita, tá? O fascismo
fazia esse contraponto aí com a esquerda, ele não era de esquerda, né? Letra D, a intervenção estatal da economia foi vista com maus olhos por parte do empresariado. Contudo, o regime fascista italiano ainda tinha um amplo apoio popular para continuar no poder, né? Enfim, também não está correta essa opção, né? Porque a intervenção estatal na economia foi vista como algo bom naquele momento, principalmente para angariar e arrebanhar o máximo de pessoas, recursos ou qualquer coisa para fortalecer, né, o totalitarismo da Itália. Então, vamos ver qual é o correto? É a letra B. O fascismo, ele preconizava uma unidade nacional, queria que todos estivessem o apoiando e que as necessidades individuais não eram importantes naquele momento, né? E também foi marcada por episódios de violência e, apesar disso, obteve uma considerável aprovação, principalmente dos setores da elite, né? Bom, vamos aqui para a perguntinha do Enem, né? Um dos argumentos liberais contra o socialismo defende que esse sistema sempre acabou demonstrando ineficiência econômica e totalitarismo político, porque também se fala, né, na ditadura da esquerda, não só da direita, né? Esse argumento tem implícita a defesa do valor central do liberalismo. Qual é o valor central do liberalismo, hein, pessoal? Vocês ainda lembram? Vamos ver aqui as opções. A propriedade socializada, soviética, ou é a liberdade individual, ou é a justiça social, é a expropriação da propriedade privada, ou é o desarmamento da população civil, né? Qual é o argumento que faz com que esses liberais fossem contra o socialismo? Porque eles tinham medo de que algo acontecesse com o socialismo fosse implantado nos estados. Então, o que poderia acontecer? Vamos para a resposta? Poderia acontecer a expropriação da propriedade privada, porque uma das defesas mais marcantes no liberalismo é a existência da propriedade privada. E uma vez que o socialismo fosse implantado, né, o medo que se tinha é que se tomassem a propriedade privada das pessoas e elas acabassem ficando sem nada e que tudo fosse pertencente ao Estado. Então, esse era o grande medo dos liberais em relação ao socialismo, que pregava, né, a ideia de propriedade coletiva, né, que as coisas não tinham que ser assim determinada para as pessoas, e sim que todos pudessem utilizar, né, uma ideia de coletividade, tá certo? Bom, vamos para a última pergunta, então. Cite uma das características do estado de bem-estar social. Eu coloquei duas aqui, mas vocês podem escolher qual delas vocês podem usar aí. Primeiro, ele propõe um equilíbrio entre Estado e mercado, né? Nem só o Estado, nem só o mercado, mas que os dois pudessem ter um equilíbrio aí de forças. Assim também, né, que defendia que o Estado poderia intervir mais no plano econômico, a fim de quê? De garantir o pleno emprego, estimular a produção e o consumo, mediar as relações de trabalho e ampliar as políticas de assistência social. Então, que esse Estado pudesse atender também aqueles que mais precisam. Então, basicamente algumas questões aí que defendia o estado do bem-estar social, né? O estado keynesiano, lembram do Keynes? É isso mesmo. Então, gente, a gente encerra por aqui a nossa correção da aula 2 e já a gente continua com o nosso conteúdo, então, para a aula 3. Aguardo vocês lá. Até mais!